Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Eu me chamo Vanildo de Jesus Crucificado, nome religioso, mas nome civil, Vanildo de Jesus Nascimento. Eu pertenço à congregação religiosa passionista. Moramos ali na comunidade, na paróquia São Pedro, no Alto Alegre. Sou da Bahia, natural da cidade de Jequié, e fui transferido, estou morando hoje com 12 religiosos lá na comunidade São Pedro. Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, e antes, eu desejo que o amor de Jesus crucificado esteja presente no coração de cada um de vocês. Digam amém. Eu acredito que você já escutou muitas palavras sobre vocação. Eu acredito que até mesmo você sabe o que é vocação, mas vamos lembrar, vamos dar algumas pistas do que seja, pelo menos nesses 5 minutos iniciais. Vocação é uma palavra latina, vocare, significa chamado. Sempre quando alguém chama, exige da pessoa que está sendo chamada o quê? Uma resposta. Então, quando Deus nos chama, Ele exige de nós que nós respondamos a Ele. Mas é uma resposta, não simplesmente uma resposta avulsa, uma resposta aleatória que nós possamos dar como num toque de mágica. Não é isso. Quando Deus, Ele nos chama, Ele chama você e toda a sua gama de história. Tudo aquilo que lhe constitui como ser humano. Ele não chama você simplesmente a sua alma, por exemplo. Ele não chama você simplesmente os seus olhos, ou algum detalhe de parte em você. Mas Ele chama você completamente. E eu quero que vocês me respondam, mas lá no silêncio do seu coração, você está disposta a responder este chamado que constantemente Deus faz a você? Reflita isso no teu coração. No livro de Jeremias capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim para nós. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Vai dizer para nós assim: foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Esta é uma palavra para nós, uma palavra não somente para mim ou para aquelas pessoas que estão caminhando para ser padre, freira e tudo mais. Porque vocação nasce em nós a partir do nosso batismo. Quando nós fomos imersos nas águas do batismo, e o batismo aqui é o próprio sangue de Cristo que foi derramado na cruz, nós ali nos tornamos realmente pessoas que abraçamos um caminho, que abraçamos uma história com o Senhor, e nós precisamos realmente abraçar essa história. Por isso que quando Deus Ele nos chama, nós vamos colocando vários empecilhos, várias justificativas. E nessas justificativas nós nos perdemos. Por quê? Porque a vida, a vocação é um desafio para cada um de nós. E veja que a minha história, aí a gente já vai continuando, através desse texto bíblico de Jeremias, ele já antes mesmo de nós formos formados no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos conhecido, já havia pensado em cada um de nós. Deus, Ele nos cria, e antes da gente nos formar com todas as células, tudo aquilo que compõe nós biologicamente, já em nossa interioridade, Ele já nos conhecia. E havia até mesmo nos chamado. E quando Ele nos chama, Ele vai colocando setas, luzes diante de nós. Tudo aquilo, grave isso para você, tudo aquilo que se realizou em você,
nas situações, nos acontecimentos, em tantas coisas que você vivenciou, seja momentos tristes, de derrota, de fracassos, de alegrias, de superações, em tudo isso, Deus tem uma pedagogia de vida para nós. Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso tudo que se apresenta diante dos nossos olhos e até mesmo no nosso próprio coração. Eu resumiria minha história em 3 palavras e queria que vocês repetissem comigo: encantamento. Encantamento. Mais forte. Encantamento. Decisão. Decisão. E entrega. Só vocês agora. Encantamento, decisão. Só o lado de cá. Encantamento, decisão. Vocês. Encantamento, decisão e entrega. Esperemos que vocês lembrem essas 3 palavras até o último momento. Encantamento. Nós no início percebemos que este texto, Deus ele vai diretamente a uma pessoa de nome Jeremias. E sempre quando Deus nos chama, nós nos sentimos encantados. Por quê? Porque quem se encontra com Deus, quem se encontra com Jesus Cristo, não é mais o mesmo. Ou mesmo não quer ser mais o mesmo, porque se apaixona tanto por Ele e tantos gestos de vida que Ele desenvolve em nós, que nós queremos fazer uma revolução em nossa vida. E nós queremos ter essa vida nova. Eu sou filho adotivo. E no dia que, numa quinta-feira às 4 da tarde, minha mãe adotiva, ela era ministra da Eucaristia. Ministra da Eucaristia. E ela sempre gostava de distribuir comunhão aos enfermos da periferia. E justamente na periferia que ela me encontra. Se você, e hoje a igreja nos possibilitou refletir nesse ano o Evangelho de São Lucas, se você passar nas páginas deste Evangelho, é o Evangelho da misericórdia, da ternura, o Evangelho que Jesus percebe quem está na margem, quem está excluído, quem está gritando, quem está com fome e sede. Naquele dia, minha mãe estava passando naquela rua, uma rua simples, uma casa. De repente ela viu uma casa muito simples. E naquela casa estava, não com a porta fechada, mas encostada. Ela sentiu, inquietou-se por os gritos de uma criança. Inquietou. O coração, a Cela disse para mim, que se inquietou tanto pelo grito daquela criança que ela foi praticamente levada até aquela casa. Entrou na casa e eis que ela deparou comigo numa mesa que estava nua. Eu estava em cima dela. Meus outros irmãos, 7, estavam praticamente jogados na casa. Era na verdade não uma casa, mas um quarto. Todos lançados nessa casa. E meus irmãos, eu sou mais novo, eu era bebê, 8 meses de idade. E ali já estava morrendo, às beiras da morte. Veja que quanto mais a gente percebe assim, somos fracos, somos pessoas fragilizadas, e é justamente esta fraqueza que Deus quer de você. Na tua fraqueza, lança-se nele, que ele lhe tornará forte. Então, naquela fraqueza que eu me encontrava, já morrendo, Deus se lembra de nós, porque antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia e te havia consagrado para ser profeta das nações. E é isso que estou aqui anunciando para cada um de vocês. Então naquele dia, ela, olhando aquela casa, ela distribuiu a Eucaristia, minha mãe adotiva, distribuiu a Eucaristia, depois retornou para pegar todo mundo, e levou todos. Fiquei internado por 9, 10 meses no hospital. E lá me disseram que eu precisei de sangue. E um soldado me doou sangue. E até hoje ninguém sabe, ninguém
tem o conhecimento de quem seja esse soldado. Então, naquele dia, foi especial para mim, uma quinta-feira. Veja como esse momento, esse dia na semana vai ser também marcante em minha história. Na quinta-feira nós fazemos sempre a adoração ao Santíssimo. No peito da minha mãe adotiva estava quem? Jesus Eucarístico. Naquela mesa abandonada estava quem? Uma carne abandonada. Uma carne abandonada, um ser vivo abandonado, que com certeza, depois do momento de oração, dos momentos de grupo de oração, eu fui discernindo, e num grupo de oração foi tão especial para mim, que naquele dia o Senhor colocou em meu coração a mesma imagem, me vi abandonado naquela mesa, e Jesus colocou no meu coração que eu iria ser pão partilhado para a vida de muitos. Então, qual foi a primeira palavra? Eita, estão encantados mesmo. Quando nós nos sentimos encantados pela palavra de Deus e pelo próprio Jesus, que olha em nossos olhos. Porque é interessante perceber isso, principalmente no cristianismo, que Deus é um Deus que olha em nossos olhos. Porque assim, se tinha concepção antigamente, principalmente no âmbito judaico, que Deus deveria estar escondido no Santo dos Santos. E nesse Santos dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote todo ano, nem todo dia. Era um ano inteiro, um dia durante o ano, para poder entrar e oferecer o cordeiro e ali haver o sacrifício. Então, Jesus, ele desce até nós. O verbo, como vai dizer João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quis morar entre nós. Por quê? Porque quem está por cima não consegue enxergar. Mas quem desce o nível e vem até nós, e isso Jesus fez, isso Deus fez para nós. Quis descer para poder nos qualificar, dar aquela dignidade que nós havíamos perdido. E tantas vezes nós sofremos com a nossa dignidade perdida. E a minha dignidade com certeza não foi perdida não. Ele se concentrou em mim, porque antes que fosse no seio formado, eu já te conhecia. Conhecer. E conhecer na Bíblia é muito interessante, porque biblicamente a palavra conhecer significa relação. E relação sexual, hein? Relação. E relação sexual é íntimo. Precisamos criar uma relação íntima com Deus. Ele nos conhecia por quê? Porque Ele quis, desde sempre, criar um relacionamento conosco. Deus quer relacionar-se com você, porque Ele quer cuidar de você. A segunda palavra, meus irmãos, decisão. E a decisão foi aos poucos sendo tomada em minha história. Veja, eu fiquei, depois de internado, fui para a casa dos meus pais adotivos, mas teve um tempo em que minha mãe e meu pai perderam o emprego. Minha mãe e meu pai adotivo perderam o emprego. Por quê? Minha mãe era dona de uma loja, a loja faliu e ela perdeu o emprego. Meu pai, por um grave acidente, era cobrador de ônibus, né? Por um grave acidente que se abateu a ele, ficou paralítico e por isso a empresa também descartou. Então ficou sem o emprego também. Então ficamos lá, toda aquela gente na casa. Então o que acontecia? Ela tinha um amigo que era presidente do orfanato e decidiu colocar todos os homens no orfanato e as mulheres ficou com ela. Eram 3, então todos nós, inclusive eu, todos fomos para o orfanato. E lá no orfanato, eu fiquei dos meus 4 anos até os meus 8 anos. Lá no orfanato. E no orfanato, minha gente, eu tive experiências belíssimas do amor de Deus. E aqui eu digo para cada um de vocês, abrindo um parêntese. Se você tiver condições humanas mesmo, de visitar um orfanato,
não perca tempo, visite. Porque é uma experiência, e eu digo isso de particular mesmo, porque eu vivenciei isso no meu coração. Assim, lá no orfanato, está parado, todos nós, enquanto membros daquele orfanato, eram praticamente 60. Nós ficamos na expectativa de receber a acolhida de alguém. E quando recebíamos uma visita de um grupo religioso, e lá recebíamos muitas visitas. Eram visitas de grupo de espírita, budista, eram católicos, evangélicos, muita gente nos visitava. E sempre quando batia na porta do orfanato e dizia que era uma visita, todos nós tínhamos aquela sensação de alguém vir nos buscar naquele lugar, nos arrastar naquele lugar. Então, se você tiver a oportunidade, visite. Porque com certeza essa esperança vai surgir sempre no coração de uma criança. Então, como surgiu no meu coração? E lá recebemos muitas visitas de grupos religiosos, que nos dava carinho, cuidava de nós, realmente palavras. O amor de Jesus eu fui aprendendo no contexto de orfanato. Por quê? Porque lá nós escutávamos muito a mensagem do Evangelho. Por isso também que a filha do dono do orfanato resolveu nos levar todos, e isso acontecia nos domingos. Todos os domingos resolvia nos levar à celebração da missa. E lá na missa, e era na verdade uma fila enorme que se fazia, porque todos íamos. Primeiro porque com interesse nas madrinhas e padrinhos que iríamos ter lá. Porque lá recebíamos presentes e tudo mais, então levantávamos cedo. 5 horas da manhã nós nos levantávamos, 5h30. Todo mundo, aquela renca de criança indo para a igreja e para a missa de 7h30. Veja quanto tempo nós andávamos para chegar ao Santuário da Imaculada Conceição. Era a comunidade que a gente participava. E lá, uma coisa assim na missa me chamava muito a atenção. O momento da consagração. Novamente, o quê? A Eucaristia. No momento da consagração, quando o padre elevava a Eucaristia, a hóstia, meus olhos batiam no altar. E sentia o desejo imenso de ser padre. Mas queria ser padre por ser bonito, porque via aquilo tudo bonito. Esse era o meu desejo inicial, queria ser padre. E chegava no orfanato dizendo que queria ser padre. Nem padre, mas queria ser padre. E tudo aquilo que eu fui percebendo na missa, eu queria fazer no orfanato. Mas